Olá, bem-vindos ao podcast Turno da Noite, especial eleições. Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros portugueses é a carga de trabalho excessiva. Com unidades de saúde sobrecarregadas e uma escassez crónica de pessoal, os enfermeiros travam uma luta diária para prestar os melhores cuidados de saúde. Isto não só provoca um desgaste físico e emocional aos enfermeiros, como pode comprometer a qualidade que se exige ao Serviço Nacional de Saúde. A Ordem dos Enfermeiros quer saber o que pensam os partidos candidatos às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. E por isso convidamos todos os partidos com assento parlamentar para estar aqui para debatermos e conhecermos as propostas de cada um relativamente à enfermagem e aos enfermeiros. Esta série de podcasts será disponibilizada para todos os enfermeiros e estará acessível no site e nas redes sociais da Ordem. Hoje, a nossa convidada é a Ana Paula Martins, em representação da Aliança Democrática. Foi bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, foi também presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Connosco temos também Abel Paiva, professor coordenador na Escola Superior de Enfermagem do Porto, a Maria Luísa Ximenes, enfermeira gestora no Hospital Amadora Sintra, e Constança Nunes, enfermeira recém-licenciada que se prepara para trabalhar fora do país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à doutora Ana Paula por estar aqui connosco e ter aceitado o convite de estar aqui connosco. A primeira pergunta vai relativamente ao internato da especialidade em enfermagem. Como sabe, foi criado um grupo de trabalho na dependência da ACSS para definir, no fundo, o perfil e o regime jurídico do internato da especialidade para os enfermeiros, que é, de facto, uma pretensão da Ordem já há muitos anos. Aquilo que eu lhe pergunto é, na próxima legislatura, podemos contar com a AD para a concretização e a implementação do internato da especialidade para os enfermeiros? Em primeiro lugar, se me permite, Sr. Bastonário, vou já direto a essa questão, que considero da maior importância, mas deixe-me também agradecer o convite que dirigiram à Aliança Democrática. Tenho muito a honra em ter sido indicada pela Aliança Democrática para estar hoje aqui com o Sr. Bastonário e, na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores enfermeiros, senhores enfermeiras, Sr. Professor Abel Paiva, neste painel e, a partir de vós, para aqueles e para aquelas que nos ouvem lá em casa, cumprimentar os enfermeiros do meu país, que são, de facto, uma força extraordinária no nosso Serviço Nacional de Saúde e no nosso sistema de saúde. E assim nós consigamos, seja quem for quem as eleições, eu espero que seja a Aliança Democrática, naturalmente, e estou a trabalhar para isso, estamos a trabalhar para isso, mas assim saibamos compreender a urgência enorme que é conseguir vincular, atrair, motivar os nossos enfermeiros para que eles não saiam e para que eles fiquem connosco e cuidem de nós. Dito isto, vamos diretamente à resposta que o Sr. Bastonário nos coloca. Naturalmente que a resposta é sim. A Aliança Democrática tem consciência absoluta de que, em primeiro lugar, esse é um processo que já está em curso e, portanto, já foi iniciado, e é muito importante que quem governa tenha consciência de que aquilo que são processos que já estão em curso e que são importantes continuar, têm que ser continuados. Nós não nos substituímos em democracia uns aos outros por decisão do povo para destruir o que está bem feito, bem pelo contrário, é para, no fundo, continuar o que está a ser bem feito e modificar aquilo que não dá resultado, aquilo que pode ser melhor e aquilo que deve ser diferente. E nós temos no programa áreas muito específicas que consideramos que devem ser diferentes. No caso do internato para os nossos enfermeiros, obviamente que é uma matéria que vamos ter que muito rapidamente retomar e posso-lhe dizer que se a Aliança Democrática for governo, como nós esperamos que seja a partir do dia 10 de março, retomaremos nas primeiras semanas a conversa que está a ser tida. Não sei em que ponto estão as negociações, naturalmente, como compreendem, mas seguramente que chegaremos a bom porto. E chegaremos a bom porto por uma questão que é essencial.
e que se prende com as minhas primeiras palavras. Chegaremos a bom porto pelas pessoas e pelo país. Não é só porque gostamos dos enfermeiros, também gostamos dos enfermeiros, naturalmente gostamos do nosso enfermeiro e todos os portugueses e portuguesas reconhecem o trabalho dos seus enfermeiros. Mas é porque nós precisamos desse internato para garantir a diferenciação da enfermagem, para garantir a progressão dos enfermeiros, que é muito legítima essa aspiração dos nossos mais jovens quando entram, e porque os nossos enfermeiros, tal como acontece com os nossos médicos, também com os nossos farmacêuticos que já têm um internato, têm uma residência, e com outros profissionais, ao terem uma carreira especial, porque é uma carreira diferente, e nós não podemos tratar igual o que é diferente, dão-nos muito mais garantias ao país de excelência profissional. E é dessa qualidade, porque nós falamos muito em acesso e por vezes não falamos em qualidade, e eu acho que temos que passar também a falar em qualidade, ainda que o acesso é fundamental e estamos com problemas, como sabem, tão bem ou melhor que eu. Mas sim, a questão do internato para nós não é uma questão de uma conquista profissional ou corporativa, ainda que muito legítima seja. É uma necessidade. É uma necessidade das nossas organizações de saúde, é uma necessidade do Serviço Nacional de Saúde e tenho a certeza que é uma necessidade do sistema de saúde. Muito bem. Fica o compromisso para a próxima legislatura, com certeza. Uma outra pergunta antes de passar também aqui aos colegas, tem a ver, e a doutora Ana Paula com certeza que também acompanhou a revisão dos estatutos das ordens profissionais, e como sabe foi uma revisão bastante conturbada ao longo do tempo. Aquilo que eu lhe pergunto é, na próxima legislatura, a AD assume o compromisso com as ordens profissionais no sentido de, logo no início da legislatura, podermos fazer uma revisão dos estatutos? Olha, Sr. Bastonário, eu nessa matéria tenho que lhe dizer que não lhe posso garantir, não posso porque não posso mesmo, garantir que vai haver, ou seja, que se vai encetar de imediato ou de maneira prioritária, isso nem sequer está no programa, mas que vamos iniciar um processo outra vez de revisão dos estatutos que terminaram agora e que foram promulgados pelo Sr. Presidente da República, uns sim, outros não. Ou seja, o que é que eu lhe posso dizer sobre... Mas que no fim acabaram todos na mesma aprovados, mesmo com o veto do Presidente. É verdade. Deixe-me dizer-lhe uma coisa para falarmos verdade. Não é? Temos que falar a verdade, porque senão nunca mais nos entendemos uns com os outros. Aquilo que a Aliança Democrática, e nomeadamente o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, que eu espero que seja Luís Montenegro, vai fazer, porque isto é uma matéria, eu diria, uma matéria até do Primeiro-Ministro, isto não é uma matéria digamos, da área setorial da saúde, porque as ordens profissionais, portanto, são transversais a várias profissões e representam aquilo que de melhor Portugal tem, que são as forças vivas da sociedade, aqueles que se desenvolveram, aqueles que se organizaram e que dessa maneira contribuem de forma regulada e há muitos anos. As ordens profissionais, muitas delas têm bastante tempo, outras têm menos tempo, mas têm feito um percurso absolutamente sólido e, portanto, o que é que eu diria relativamente a este propósito? Diria que, independentemente daquilo que seja a decisão do próximo Primeiro-Ministro de Portugal e do próximo Governo de Portugal, sendo a AD, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que a AD não tem medo das ordens profissionais, a AD vai trabalhar com as ordens profissionais, com estes estatutos ou com outros estatutos, a AD não quer nem nunca governamentalizará as ordens profissionais, por uma razão, é porque a AD acredita na sociedade. A AD acredita num projeto transformador da sociedade e acredita que o Estado é tanto mais forte quanto mais trabalhar com a sociedade e com o seu povo. E para nós as ordens profissionais representam esse povo qualificado, esses profissionais que se regulam, que têm um mandato, no fundo, têm delegação de competências que está muito bem definida para defenderem o cidadão através da sua atividade profissional. E por isso, qualquer que seja o estatuto, o que lhe posso dizer, seguramente, e isso é o que eu posso dizer, enfim, na minha capacidade, enquanto candidata a deputada pelo Círculo Lisboa, pelas listas de Lisboa, é que seguramente as ordens profissionais vão ser parceiros do Governo de Portugal, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, deixe-me dizer-lhe, estranho seria
que, tendo sido eu bastonária de uma ordem profissional, tivesse sido convidada, que tivesse outra perspectiva, naturalmente, mas que tivesse sido convidada pelo Dr. Luís Montenegro para fazer parte da sua equipa no Parlamento, sabendo ele, naturalmente, o que é que eu penso sobre a vitalidade, a força e a capacidade de intervir das ordens profissionais. Aliás, Sr. Bastonário, lembro, porque nós já temos uma caminhada juntos, que durante a pandemia, as pessoas gostam muito de falar da pandemia e o Partido Socialista gosta muito de falar da pandemia e que teve muito êxito na pandemia. Pois bem, uma parte importantíssima do êxito que tivemos na pandemia foi exatamente porque as ordens profissionais, longe dos tribalismos de que foram sempre acusadas, injustamente pelo PS, aquilo que fizeram foi unir-se e trabalhar com o governo que estava na altura para defender os cidadãos. E isso é uma coisa que está registado e não há nada que apague. Portanto, nesse contexto, podem contar com a Aliança Democrática para um trabalho sério, para um trabalho que, naturalmente, as ordens defenderão os seus legítimos interesses, dos seus profissionais e do cidadão que servem. O Governo de Portugal tem que também defender o legítimo interesse do cidadão, é para isso que lá está, é para isso que é escolhido, e havemos de nos entender, porque quando os princípios e os valores são os mesmos, nós entendemos-nos sempre. Muito bem. Isabel. Doutora, na sequência até da resposta que estava a dar da importância das ordens profissionais, eu diria que no caso da Ordem dos Enfermeiros, um dos seus principais desígnios é garantir que a população que precisa de cuidados de enfermagem os recebe com qualidade. Nós, neste momento, temos muitas pessoas, segundo o relatório de 2015 do Observatório dos Sistemas de Saúde, temos mais de 110 mil pessoas dependentes no autocuidado no domicílio. Normalmente não fica muito claro que essas necessidades são de cuidados de saúde e mormente de cuidados de enfermagem. Casos sociais, do ponto de vista sociológico, somos nós todos. E há uma certa confusão entre o que são cuidados da segurança social versus cuidados de saúde, e estas pessoas precisam de cuidados de enfermagem essencialmente. Países como no norte da Europa, face aos cuidados de longa duração, tem-se vindo a assistir a uma aposta nos cuidados domiciliários, no sentido de institucionalizar o menos possível e manter as pessoas nas suas casas, mantendo-lhes e muito contribuindo por isso para a dignidade dessas pessoas. Não tem resultado claro nos últimos anos esta aposta do sistema de saúde nos cuidados de proximidade domiciliários, tal que as SACIs, que são as equipas de cuidados, são a tipologia dos cuidados continuados que garante esses cuidados no domicílio, têm tido a maior taxa de referenciação dentro das tipologias, mas é aquela que tem tido menos incremento no número de camas associadas. No programa da ADE que eu li com atenção, são referidos centros, unidades de cuidados continuados de segunda geração. Pretende-se criar até 2028, pelo menos 3 desses centros. Fala-se também em cuidados domiciliários e eu gostava que a doutora nos explicasse a perspectiva da AD sobre este aspecto tão relevante para a saúde das populações. Sr. Professor, muito obrigada pela questão. Eu acho que é mesmo a par com o internato de enfermagem, que é uma questão estruturante para a profissão e, dessa maneira, para o Serviço Nacional de Saúde. Eu diria que os cuidados de longa duração são uma preocupação que é urgente. O Sr. Professor refere muito bem, nós somos um dos países, dentro dos países da OCDE, e nomeadamente dentro dos países depois da Europa, da região Europa, somos dos países que, a par com a prevenção, menos investimos em cuidados de longa duração. E, curiosamente, ou não, aqueles que precisaríamos de investir mais, porque temos uma população longeva, ou seja, temos uma longevidade que, sendo um indicador extraordinariamente positivo, termos os nossos séniores, no fundo, as pessoas a viverem mais anos, precisamos lhes dar condições. Mas não só. Não estamos a falar só da longevidade em si, estamos a falar da qualidade de cuidados a todos aqueles que, com doença crónica e complexa, não precisam, e nós não queremos que eles estejam nos hospitais. Queremos que eles estejam em casa, no conforto do seu lar, com um ambiente familiar, quando têm família, que lhes seja propício. E, portanto, nesse contexto, é claramente reafirmar a preocupação e reafirmar a necessidade que temos de investimento
nestas áreas, porque eu acho que esse é um bocadinho muito a questão que nós, por vezes, temos. Nós temos dificuldade, se me permite, e eu não me quero desviar de maneira nenhuma da conversa, mas nós temos dificuldade em definir prioridades e em colocar dinheiro nas prioridades. E isto é um problema. Porque nós sabemos todos, humanos, que se não formos capazes de definir 5 ou 6 prioridades para uma governação e definirmos 30, a probabilidade de nenhuma acontecer é elevada. E por isso eu aqui lhe reafirmo o seguinte: os cuidados de longa duração têm que ser repensados. E estão a ser repensados. Quando eu digo têm, nós não viemos agora dizer... Não, nós estamos a repensar. Aliás, fizemos parte, vários de nós, de um grupo de trabalho que foi criado no âmbito até de... Vários grupos de trabalho, não é? Este grupo de trabalho é uma coisa que nós temos com muita frequência. Depois ninguém liga nenhuma aos grupos de trabalho, nem aos relatórios, mas podemos pegar em coisas já feitas e que foram feitas com a colaboração, inclusive, da Ordem dos Enfermeiros e que olham para os cuidados de longa duração, nomeadamente para as ERPIs. Aqui estou a falar em pessoas mais institucionalizadas, no fundo não estão no seu ambiente familiar, mas para os cuidados domiciliários, sejam eles a hospitalização domiciliária ou sejam eles cuidados de proximidade, com, digamos, dando-lhe o espaço que estas áreas precisam de ter. E, portanto, os enfermeiros e as enfermeiras são, por eleição, eu começo já por dizer isto para clarificar a posição da AD, são, por eleição, os profissionais do cuidar. Isto não desmerece todos os outros, porque somos uma equipa multidisciplinar e poderemos falar disso ao longo da conversa e cada um tem as suas competências, tem a sua definição da matriz até, eu diria, da matriz genética da profissão. E a pegada dos enfermeiros, que no século XXI é uma pegada muito diferenciada, nunca perdeu, e eu digo-lhe como cidadã, Sr. Professor, que espero que não perca, o humanismo ligado ao cuidado. E nós precisamos muito de todas essas componentes e todas essas competências dos nossos enfermeiros e hoje os mais jovens altamente diferenciados e habilitados e com competências que a própria Ordem e especialidades pode desenvolver nesta área dos cuidados de longa duração, exatamente para colocar os enfermeiros, e neste caso a Ordem dos Enfermeiros, fazer um convite à Ordem dos Enfermeiros que apresente propostas desde o início ao próximo Governo de Portugal, seja ele quem for, mais uma vez eu espero que seja a Aliança Democrática, mas se não for estarei no Parlamento a lutar por isto mesmo que aqui estou a assumir, porque há muitas maneiras de se estar na política e todas elas são nobres e todas elas devem ser nobres e de muito trabalho. E, portanto, a Ordem dos Enfermeiros tem projetos objetivamente para os cuidados de longa duração e assume responsabilidades. E nesse contexto, aquilo que devemos é trabalhar convosco, também com outras ordens profissionais, naturalmente, e com outros profissionais que fazem muita falta nestes cuidados de longa duração, para garantir o quê? Aquilo que acabou de dizer. A excelência nos cuidados de longa duração, as várias tipologias, não só a parte institucionalizada, que é verdade, que nos coloca, infelizmente, muitos doentes nos hospitais que não deviam lá estar e muitos doentes abandonados que não deviam estar, muitas pessoas abandonadas. Portanto, nós precisamos muito que estes cuidados reganhem, digamos, um modelo mais atual. Precisamos muito que estes cuidados, além da componente profissional e humana que é determinante, tenham instrumentos que hoje não têm, nomeadamente que tenham acesso a processos digitais que são hoje, em algumas áreas do mundo, em algumas geografias, onde o digital e onde a inovação tecnológica já chegou aqui, é uma área onde a inovação pode-se fazer uma grande diferença. Temos hoje muitos instrumentos digitais que nos permitem estar perto das pessoas, mesmo quando não estamos lá. Não nos substituem, mas ajudam-nos a estar mais próximo. E, portanto, precisamos de encarar, como o Sr. Professor disse muito bem, repare, é uma mudança, aqui sim, é uma mudança radical da forma de olharmos para os cuidados. Percebermos que, junto das pessoas, teremos melhores indicadores de saúde. E, portanto, nesse contexto, falta-me falar da questão da contratualização e do financiamento. Se nós não colocarmos dinheiro, e somos um dos países da Europa, um dos 3 países da Europa que menos dinheiro coloca, quer em prevenção, é curioso, não é? Na prevenção, que é feita à montante, e depois nos cuidados de longa duração. Se nós não fizermos essa inversão ou essa modificação do modelo de financiamento, eu vou já dar um exemplo para terminar, nós dificilmente conseguiremos criar os tais estímulos para que o processo transite
de cuidados institucionalizados nos hospitais para cuidados mais ao domicílio e, digamos, mais perto das pessoas. E eu vou-lhe dizer uma coisa que para mim foi uma surpresa. Eu colaborei, e para mim foi uma experiência extraordinária, agora enquanto Presidente do Hospital de Santa Maria, colaborei no programa da ULS Santa Maria, programa há 10 anos, e depois o programa de desenvolvimento operacional, ainda antes de sair, antes de ter renunciado ao lugar. E posso-lhe dizer que uma das expectativas enormes que eu tinha, e não só eu, a equipa toda, inclusive o nosso enfermeiro-diretor, que falámos muitas vezes sobre isto, era exatamente que o modelo de contratualização, não, o processo, o programa de financiamento, vamos ser mais exatos, e que o contrato de programa, ainda mais exatos, tivesse mais indicadores de cuidados ao domicílio, mais indicadores onde o reconhecimento do papel da enfermagem, por exemplo, e da consulta de enfermagem, fosse, de uma vez por todas, objetivado, e onde, de facto, quer as equipas de hospitalização domiciliária, eu falo de um contrato de programa de um hospital, mas podemos falar das USIFs modelo B, podemos falar dos modelos de contratualização que o Estado pode utilizar para garantir cuidados de longa duração, estivessem mais efetivados. E o que é que percebi? Percebi que ainda não estamos lá. Precisamos de fazer esse caminho, porque ainda olhamos muito para a produção hospitalar, ainda olhamos muito para as questões do acesso institucionalizado e menos do acesso a partir das nossas casas. Uma questão só quase pessoal da sua experiência e que tem a ver com o seguinte. Há anos que se fala na primazia dos cuidados de saúde primários e na necessidade que temos de dar ênfase aos cuidados de saúde primários. Mas continuamos permanentemente na hospitalocentricidade do discurso. Eu nunca consegui muito bem perceber qual é a dificuldade de sermos coerentes com a intenção que explicitamos. Sr. Professor, eu gostava muito de, em verdade, lhe responder a essa questão. Eu própria pergunto isso muitas vezes a mim própria, não é? É a pessoa com quem eu tenho que viver, é comigo. Por que razão é que nós andamos a prometer todos, da esquerda à direita, um médico de família para todos os portugueses, uma equipa, eu diria, uma equipa de saúde familiar para todos os portugueses, enfermeiros de família para todos os portugueses, equipas de saúde familiar em proximidade. E porquê é que não conseguimos? Pronto, claro que há muitas mudanças na sociedade portuguesa. Hoje temos, enfim, bacias ou geografias com muita dificuldade de acesso a cuidados de proximidade. Ou seja, há muitas coisas que podíamos aqui discutir, até sociológicas, como o Sr. Professor sabe, que nos têm levado a afastar aquilo que é o nosso modelo, porque o nosso modelo de Serviço Nacional de Saúde, que concebemos há 50 anos atrás, ou um bocadinho menos de 50 anos atrás, era um modelo de proximidade. Se nós olharmos bem para a lei de António Arnaud, era um modelo de proximidade. Era um modelo, aliás, enfim, não estamos agora aqui para entrar neste contexto, mas mesmo que avançar. Exatamente, era um modelo que previa, acima de tudo, que os cuidados de saúde estavam perto das pessoas. Foi assim que conseguimos modificar, muito com o apoio dos nossos enfermeiros e das nossas enfermeiras, conseguimos modificar também a abordagem à mortalidade infantil, a abordagem, digamos, à saúde da mulher e da criança e, portanto, o que é que me parece? Eu parece-me, e isto é a parte boa e esperançosa, parece-me que qualquer que seja o governo que venha a governar depois de 10 de março, é inultrapassável a necessidade de termos médicos e enfermeiros de família, uma equipa de saúde familiar para os portugueses. Como é que o vamos fazer? Isso é que nos divide. E o programa da AD é muito diferente do programa do Partido Socialista aí. Nós continuamos a dizer que temos que investir no Serviço Nacional de Saúde, não temos nenhuma dúvida sobre isso, temos que deixar a reforma, nomeadamente os cuidados primários, os USIFs modelo B, continuar a avançar, até porque são atrativas, temos que ser mais objetivos relativamente ao que esperamos dos nossos enfermeiros de família, àquilo que eles podem fazer, àquilo que eles já fazem, na verdade, à sua valorização, também dos próprios secretários clínicos, é verdade, quem vai ao terreno percebe a importância desta equipa e desta carta de compromisso, mas e a ADI é muito clara, nós não podemos continuar a ter 1.700.000 pessoas sem médico de família. E se esse médico de família estiver no setor social e no setor público, nós vamos lá. Desde que... Setor privado. Peço desculpa, no setor privado e no setor social. Nós vamos lá. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós não podemos desperdiçar médicos, enfermeiros e outros profissionais, porque eles são poucos e são escassos, onde quer que eles estejam, eles têm... Se tiverem essa disponibilidade e essa motivação,
nós temos de ser capazes de fazer um modelo de contratualização desapaixonado de questões ideológicas, sem dúvida nenhuma a este nível, e garantindo resultados. Agora, é verdade, Sr. Professor, precisamos de, ao mesmo tempo que fazemos isto, isso é que é difícil, a arte de governar, trabalhar muito bem. No esse modelo de contratualização dos cuidados de saúde primários tem que também integrar todas as unidades funcionais. Temos também o CCs e o CSPs, que também são unidades funcionais importantes e que muitas vezes são esquecidas. Eu vou passar a palavra à enfermeira Luísa Ximenes, também para colocar a questão. Portanto, eu vou tentar ser o mais rápida possível e sem grandes enquadramentos teóricos. É mais do que uma realidade, que acho que não precisa de ser provada, nem precisa de grupos de trabalho para ser estudada, que a profissão de enfermagem é uma profissão que envolve um alto e elevado grau de penosidade e muito risco, não só por trabalhos de turnos, por tudo o que os enfermeiros vivenciam as 24 horas do dia, durante o ano inteiro, junto aos seus doentes. Portanto, concretamente, eu gostaria que me dissesse se a AD, e é muito provável que venha a ser o próximo governo de Portugal, o que é que tenciona? Tenciona continuar em grupos de trabalho a ver se a profissão merece ou não a devida compensação pelo seu risco e penosidade, ou vai ser rápida e dar aquilo que os enfermeiros todos pretendem, que é que seja reconhecida a sua profissão como risco e penosa e a idade da reforma seja antecipada. E queria já agora fazer uma terceira pergunta que, mais do que investir, claro que é preciso investir, mas temos verificado, por mais que se invista, os resultados não são aqueles que nós esperamos, é preciso uma mudança radical da forma como se gera os recursos do Serviço Nacional de Saúde. Eu própria, como enfermeira-chefe, muitas vezes digo, se me perguntarem se eu preciso de mais enfermeiros, é óbvio que eu preciso, mas antes de dizer o número, eu preciso é que haja gestão. E o que falta ao Serviço Nacional de Saúde é uma gestão com eficácia. Pergunto-lhe qual é a posição da AD perante a mentalidade retrógrada e corporativista que impedem os enfermeiros de serem reconhecidos oficialmente na sua capacidade de prescrever em determinadas áreas, algo que eles já fazem na prática, só que não é reconhecido oficialmente, e algo que já acontece nos países da Europa, onde isso demonstrou que a acessibilidade aos cuidados de saúde por parte das pessoas era muito mais segura e muito mais rápida. Muito bem. Se eu conseguir registar as 3 perguntas que me fez, mas pronto, eu vou tentar ir a todas da forma, enfim, mais sintética possível. Relativamente à questão, deixe-me começar por dizer, a AD não é conhecida por fazer grupos de trabalho, isso é o PS. Nós temos muita aversão até a muitos grupos de trabalho e a coisas muito longas. E somos muito objetivos, sempre indo buscar aquilo que já foi produzido, e por isso é que eu dizia há bocado, já há muita literatura e muito grupo de trabalho e muita coisa feita, portanto não vale a pena continuarmos sempre a debater os mesmos temas, eles já estão todos estudados, podem precisar de adaptação, algumas das coisas são feitas enfim, se calhar há mais de uma década, precisam de adaptação. Portanto, o que eu lhe posso começar por dizer, não vamos fazer um grupo de trabalho, nem precisamos fazer um grupo de trabalho para perceber, para começar a negociar, vamos usar a palavra certa, e para começar a assumir compromissos com os enfermeiros e com a sua ordem profissional. E, naturalmente, não esquecemos os sindicatos nisto, mas agora estamos a falar com a ordem. E, portanto, porque estamos a falar de matérias que algumas delas têm a ver com a ordem, outras também têm a ver com o sindicato. E, portanto, olhando para os enfermeiros, falando assim das suas organizações representativas, o que é que eu lhe posso dizer neste momento? Posso-me comprometer, ou posso comprometer a AD, a começarmos essa conversa e essas negociações. Ou seja, relativamente à questão da penosidade, creio que nenhum de nós tem dúvida, ninguém tem dúvidas, quem já tenha passado, e eu agora vou falar dos hospitais, porque a senhora enfermeira é do meio hospitalar, e onde essa penosidade, vamos ser também muito claros e objetivos, é muito manifesta, é muito sentida. E se tiver tempo ainda falarei um bocadinho sobre isso, porque é algo que realmente é muito marcante, aquilo que os nossos enfermeiros vivem no dia-a-dia dos hospitais hoje em dia, atualmente, e por isso eu não lhe posso... Isso é uma matéria do Governo, mais uma vez, é uma matéria que envolve inclusive o próprio Ministério das Finanças, envolve o Primeiro-Ministro, são matérias transversais, em termos
profissionais, não é? Mas seguramente que será uma matéria que temos que olhar para ela, a questão da penosidade e a relação dessa penosidade com a antecipação da reforma. Eu não lhe poderia dizer, nem a senhora enfermeira acreditava que eu neste debate lhe dissesse que sim, que iríamos fazer, porque não tenho condições para o fazer, nem tenho legitimidade para o fazer, mas que acredito sinceramente que a AD não vai deixar de olhar para esse tema, não vai por uma razão, não pode deixar de olhar para esse tema. Porque o que nós vemos hoje é que, enfim, independentemente do momento da reforma, ou de considerar os enfermeiros como uma profissão de desgaste rápido, que são uma profissão de desgaste rápido, há aqui uma série de outras questões que temos de conversar, em verdade e olhos nos olhos, sobre também modelos de organização do trabalho, como muito bem referiu a senhora enfermeira, tecnologia de apoio a esse trabalho, que também precisamos, no século XXI, utilizar para que a flexibilidade até no trabalho seja diferente, e por isso eu diria que, se me permite, não discordando de nada daquilo que a senhora enfermeira acabou de dizer, eu acho que é um pacote de dimensões que temos que abordar em todo o contexto. Ainda que eu compreenda que, para os enfermeiros, tal como acontece com outras profissões, o que é legítimo é pensarem que chegam a uma determinada idade e que, a partir dessa idade, deverão ter, digamos, também acesso a uma série de possibilidades que hoje não têm, não é? Ou seja, não precisarem de poderem se reformar, digamos, mais cedo, poderem ter, digamos, outro tipo de organização de trabalho a partir de uma certa idade, como aliás acontece com outras classes profissionais dentro da saúde. E, portanto, é legítimo, acho que temos de conversar, e se me permite dizer-lhes que eu acho que é muito importante para todas as conversas que a AD precisará de ter com os enfermeiros e com os outros profissionais, pedindo também, eu sei que o debate é para ouvirem a AD, mas se me permite também, fazendo o exercício de uma governação participada. Nós temos problemas na sociedade portuguesa e não há governo nenhum, por melhor que ele seja, que possa governar sem a colaboração da sociedade e, neste caso, sem a colaboração, agora no caso dos enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros. E também tem que haver momentos em que nos encontramos no meio, ou seja, em que se calhar não é possível fazer tudo, não é possível, como agora se diz, dar tudo a todos, mas em que haja uma concertação, isso é que é concertação social, isso é que é viver em democracia, em que haja aquilo que somos capazes de fazer em conjunto e ter uma agenda com um calendário para aquilo que vai acontecer em cada momento. E aqui pego na questão que a senhora enfermeira põe muito bem, que é, no fundo a pergunta é, podem os enfermeiros prescrever? E o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? O que eu lhe posso dizer, eu faço parte de uma classe profissional que também fala na questão da prescrição, e o que é que eu lhe posso dizer de uma maneira sólida e séria? Posso lhe dizer o seguinte, a decisão terapêutica é um ato da maior importância na medicina. Quando eu falo na medicina, é na nova medicina, onde todos habitamos. Hoje, inclusive, a senhora enfermeira sabe isto melhor que ninguém, portanto, não vá o sapateiro além da sua chinela, nós temos, nas consultas de decisão terapêutica em oncologia, estamos a fazer um caminho com evidência científica que mostra que a participação de vários profissionais nas várias áreas de decisão terapêutica, que não é só farmacológica, tem outras componentes também, que os enfermeiros conhecem muito bem, é relevantíssima e cria indicadores de resultados muito melhores. Já hoje, a sua enfermeira dizia muito bem, por protocolos esses que são, quando nós dizemos são protocolos médicos de acordo com a melhor evidência científica, desejamos nós, os enfermeiros que estão à cabeceira do doente fazem essa gestão. O que é que eu diria? Não há nada que nos impeça, porque não é uma questão tribal, e não estou sequer a medir as palavras, é isto mesmo. Não é uma questão tribal, não é uma questão corporativa, não é uma questão eu posso fazer ou não posso fazer, eu posso fazer se tenho competências para isso, eu posso fazer se estamos de acordo que este é o protocolo que temos que seguir para este doente e eu posso fazer, naturalmente, se assumir a responsabilidade daquilo que estou a fazer. Dito isto, eu também quero dizer com esta clareza, porque eu acho que é importante dizer isto. A prescrição no ato de a decisão da receita foi sempre e hoje continua a ser do médico, porque eu também diria que aqui é preciso ponderarmos, e digo isto mesmo de uma forma aberta e desapaixonada, é preciso ponderarmos que o diagnóstico médico é o início do processo de decisão terapêutica. Mas aí, se me permite, também há o diagnóstico da enfermagem
E quando nós pensamos na prescrição, só estamos a pensar na prescrição farmacológica, mas há muito mais prescrição para além disso. Eu, se tiver um doente dependente em casa que precisa de uma cadeira de rodas, de uma cama articulada, a família tem que recorrer ao médico para poder passar uma receita e ter a comparticipação, que esse é que é o grande problema. Sr. Bastonário, não posso concordar mais consigo. Por isso eu há pouco falei de decisão terapêutica, ou seja, tentei, não sei se consegui, se fui bem sucedida, retirar a ideia do conceito da prescrição, que está muito associada ao receituário médico de medicamentos, mas para passar inclusive às ajudas técnicas, para passar a áreas que eu disse há bocadinho, não farmacológicas, até de estilos de vida, que passam por outros profissionais, onde os enfermeiros, pela sua formação holística e global, estão muito aptos, aliás, já o fazem, vamos lá ver, é disso que nós partimos. Por isso, para responder de uma maneira o mais sintética possível, é uma área que nós temos de conversar com as outras profissões, não é nada, creio eu, que faça sentido fazer por decreto. Os decretos surgem depois de nós nos entendermos sobre aquilo que cada um tem que fazer. E a AD não fecha as portas a nada que tenha evidência científica e que responda melhor às necessidades dos nossos cidadãos. Dito isto, obviamente que não acreditamos que todos possam fazer tudo. Acreditamos em função daquilo que é a evolução das próprias profissões. Os enfermeiros, há 30 anos, não são aquilo que são hoje. Os farmacêuticos, há 50 anos, não são aquilo que são hoje. Os médicos e os jovens médicos não são hoje os mesmos que eram há 50 anos. E mais, nós vamos ter aqui um novo, se me permitem, um novo game changer, desculpem o inglesismo, que é a inteligência artificial, que é a digitalização, que vai ajudar-nos todos a chegar mais rapidamente àquilo que precisamos de fazer com um doente ou àquilo que precisamos de fazer com alguém não doente que queremos que não fique doente com a medicina preditiva. E imaginar que isto pode estar tudo centralizado numa ou em duas profissões e não numa equipa multidisciplinar é não percebermos o caminho que os países mais avançados e que investem muito nas áreas, inclusive de inovação e tecnologias médicas, estão a fazer. Essa inovação, aquilo que a senhora enfermeira aqui coloca, é uma questão de inovação, não é uma questão corporativa, é uma questão de inovação. Como é que vamos fazer mais e melhor com os recursos que temos? E é essa conversa que temos que ter. Muito bem. Vamos passar de imediato à Constança para colocar a questão. Portanto, todos nós sabemos que a imigração é uma realidade muito presente na vida dos enfermeiros portugueses e também na minha, como já foi dito previamente. A minha questão baseia-se em saber qual é que é, de que maneira é que o partido planeia abordar este fenómeno que é esta realidade na vida dos enfermeiros. A AD, eu vou dizer agora aqui uma coisa, que é a AD não é um partido, é uma aliança de 3 partidos. E deixe-me dizer porque é que eu começo por aqui. E é uma aliança que como pretende governar, é mais do que um projeto partidário. E isto é muito importante para a pergunta que a Constança nos faz. Porquê? Porque o candidato a primeiro-ministro pela Aliança Democrática, o Dr. Luís Montenegro, uma das frases que mais repete é: não queremos deixar sair os filhos de Portugal. Quando digo não queremos deixar sair, é num sentido, enfim, menos paternalista, ou seja, alguns sairão para fazer os seus internatos, alguns sairão para fazer os seus Erasmus, alguns sairão para ter experiências, isso é muito importante. Aliás, como sabe, o programa Erasmus foi das coisas melhores que nos aconteceu em termos de abertura a outras realidades, a outras culturas. Os nossos jovens, além de muito qualificados, também os enfermeiros, já lá vamos, são muito adaptativos, são hoje muito globais. Agora, nós precisamos deles. E nós precisamos de 30 mil enfermeiros no sistema de saúde, porque nós não podemos pensar só no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, digamos, o nosso foco, enfim, em termos do sistema de saúde, é o Serviço Nacional de Saúde, mas todo o outro sistema precisa de enfermeiros e não os tem. E posso lhe dizer mais, Constança, não é só, é verdade, porque eles imigram porque ganham muito pouco em Portugal, imigram porque têm condições muito precárias de trabalho em Portugal, mas imigram, imagino eu, mas dir-me-á melhor do que eu, é a percepção que tenho e a experiência que tive no sítio onde estive a trabalhar no último ano. Uma coisa que a senhora enfermeira acabou de dizer muito importante é a organização do trabalho. São os líderes que encontram quando chegam às nossas unidades de saúde. Muitas vezes pessoas com muitas incapacidades de gestão, muito pouco empáticas, que criam ambientes tóxicos,
que não estimulam aquilo que a vossa geração tem de diferente, que não aproveitam a vossa capacidade até de entendimento com outras profissões, a vossa relação com o digital, e tudo isto faz com que nós, mesmo tendo vagas nos quadros dos hospitais para contratar enfermeiros, não conseguimos atraí-los, e quando os conseguimos atrair, depois não conseguimos que eles se vinculem a nós. E porquê? Por causa disso. É uma série de coisas. É tudo aquilo que tivemos aqui a falar. É ter, por exemplo, nos hospitais aquilo que não devíamos lá ter. É ter má gestão. É verdade. O Sr. Enfermeiro há bocado eu não lhe disse. Eu concordo consigo. Nós precisávamos de refundar a gestão hospitalar. Nós precisávamos de oxigénio. Nós não investimos na administração hospitalar durante anos. E hoje temos pessoas que, apesar de todo o esforço que fazem, não têm instrumentos, nem têm instrumentos nem competências para fazer uma gestão melhor naquela burocracia em que nós vivemos no Estado, que também tem que ser retirada um bocadinho do caminho. E esta burocracia não atrai estas gerações. Estas gerações são gerações que já têm conhecimentos de gestão, além do digital, que já têm uma cultura do coletivo muito maior, também têm necessidades individuais de relação, de relação profissional, vida familiar, portanto, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar também é relevante, e por isso eu gosto de pensar que quando às vezes ouço dizer porque estas gerações agora também são muito diferentes, não estão disponíveis, quer dizer, estas gerações são estas gerações, como a minha geração, que tem 58 anos, era a minha geração, e da senhora enfermeira também, e do senhor professor também. Agora, vamos convosco aproveitar o que têm de melhor. Mas eu não fujo a uma coisa, Constança, nós temos mesmo, além de olharmos, nós temos no programa uma coisa que se chama Plano de Motivação Profissional. Nós temos mesmo, e que está muito virado para as gerações mais jovens, e temos que construir com as gerações mais jovens profissionais de saúde. Mas claramente as questões da remuneração e a questão do reconhecimento da profissão e da diferenciação, daí a questão também do internato é muito importante. Eu vi isso com os farmacêuticos, tenho que dizer com toda a abertura. Uma das questões que digamos, afugentava mais os meus colegas da profissão, muitos deles acabavam o curso e depois saíam da profissão e iam fazer outras coisas que não tinham nada a ver. E hoje estamos a ter médicos que não querem ir para a especialidade e que saem da profissão, enfermeiros imensos, e nós temos que inverter isto. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Constança, também olhos nos olhos, não há governo nenhum que faça isto sozinho sem vós. Esta mudança está nas vossas mãos e, portanto, nós também temos que aprender convosco aquilo que esperam de nós. E não pretendemos, num programa eleitoral, conseguir atingir toda a dimensão que está aqui em presença destas gerações, que eu repito, são as mais qualificadas que já tivemos e que pactos de permanência não vão resolver. Se eu obrigar uma pessoa a ficar, ela não vai querer ficar, por muito pacto que eu lá faça. O que eu tenho é que construir um ambiente em que ela queira estar ali, em que ela se sinta feliz ali. Criar as condições exatamente para isso, não é? Exatamente. Mas que tem que passar naturalmente pelas questões salariais e tem que passar pelas questões salariais, seguramente, e a revisão da carreira dos enfermeiros. Eu vou só, porque já estamos muito adiantados na hora, eu vou só fazer uma última pergunta. Nós já percebemos aqui os problemas estruturais que temos na área da saúde, os diagnósticos estão todos feitos, parece-me que é consensual com todos os problemas que temos na saúde. Eu pergunto-lhe, na próxima legislatura, estará a AD comprometida, por exemplo, para a realização de um acordo político para a saúde dentro destas vertentes que são consensuais entre os partidos? Se o Sr. Bastonário se refere a um acordo político, uma espécie de pacto de regime ao nível dos partidos políticos, eu não lhe sei responder a isso. Porquê? Porque aquilo que eu vejo como candidata ao Parlamento, neste momento, também não é o melhor momento para se falar do tal pacto, não é? E aquilo que os últimos anos e as últimas décadas nos têm mostrado é que esse pacto, como diz o Sr. Presidente da República, é um pacto implícito de não se destruir nunca aquilo que foi bem construído. Eu comecei por dizer isso, eu acho que isso, a AD ou qualquer outro, enfim, neste caso a AD ou o Partido Socialista indo para o Governo, certamente não destruirão tudo o que está bem feito, tentarão fazer melhor, seguramente que sim. Eu acredito que a AD conseguirá fazer muito melhor e, sobretudo, mais rapidamente, porque isso não é irrelevante, conseguir fazer as coisas de forma rápida e não andar ao fim de 8 anos a dizer agora é que vamos fazer, agora é que é. Não é? Ao fim de 8 anos, agora é que é. Pronto, e eu acho que não é assim. Portanto, ao fim de 60 dias, a AD compromete-se a ter, pelo menos,
alguns planos feitos com os profissionais sobre que caminho é que vamos fazer, que caminho é que vamos conseguir fazer. Mas dizia-lhe que esse pacto, deixe-me dizer, eu não sei se é possível ao nível dos partidos políticos, eu deixo isso para o próximo Primeiro-Ministro, para o Dr. Luís Montenegro. Há uma coisa que eu tenho a certeza, esse pacto é possível com a sociedade e é possível com as ordens profissionais e é possível com os profissionais, porque o que eu sempre vi, e o Sr. Bastonário também, porque já andamos nisto há muitos anos, o Sr. Professor, a Sra. Enfermeira, um bocadinho menos, mas também já está nestas lides e muito bem, é que os profissionais, no fim do dia, quem está no terreno e quem tem que viver o problema das pessoas e está ali ao lado deles. E nós na saúde, e aproveito para terminar, como comecei, os nossos enfermeiros são quem cuida de nós. Eu conheço bem a urgência do Hospital de Santa Maria e posso lhe dizer que aquilo que aqueles enfermeiros ali faziam, eu acho que as pessoas não têm noção. Só quando lá vão, só quando lá estão. E a fragilidade e a ultravulnerabilidade é algo que os profissionais de saúde conhecem muito bem e por isso eu acredito que se vão entender, ainda que naturalmente haja tensões. Isso faz parte do progresso da humanidade, essas tensões. Agora que vamos ter que nos entender, o que é que cabe ao Governo? Não cabe fazer o trabalho dos profissionais, cabe dar-lhes condições para evoluir, cabe gerir aqui um bocadinho estas tensões, é a verdade, cabe não dar tudo só a uns e não dar tudo a todos, cabe ser equilibrado, cabe ser moderado, cabe ser sensato e cabe garantir, digamos, que faz aquilo que diz que vai fazer. Muito obrigada, Ana Paula. Termina aqui então esta edição do Turno da Noite. Agradeço a presença de todos e espero que esta tenha sido uma conversa esclarecedora. Siga-nos no site e nas redes sociais da Ordem dos Enfermeiros e não perca o próximo Turno da Noite especial Eleições. Muito obrigado.